Vamos entrar no lance da polêmica ou não polêmica, né? Depende da opinião de cada um. Da expulsão do Hulk. Na sua abertura aqui do programa, ô Giovana Kiel, você já falou que o Hulk estava errado na sua opinião, porque ele deu margem, deu brecha para ser expulso mais uma vez. O Hulk é chato pra caramba, né? A verdade é essa. Você achou que ele foi bem expulso, ô Giovana? Eu tenho a súmula aqui, ó. Deixa eu ler exatamente o que o árbitro falou pra gente poder... Árbitro que tinha expulsado o Hulk o ano passado contra no o América Campeonato Mineiro, Brasileiro, né? contra o América Mineiro. Numa mesma situação, na dois reta final amarelos, do campeonato, perfeito. Ele fala sobre a expulsão de Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. Motivo A2, desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Aos 31 minutos do primeiro tempo, expulsei do campo de jogo, com a aplicação do segundo cartão amarelo, o senhor Givanildo Vieira Souza, número 7 da equipe do Atlético Mineiro, SAF, após receber cartão amarelo por reclamação. O mesmo partiu em minha direção de maneira assintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. Após ter sido expulso, o mesmo empurra o meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair de campo do jogo. Quando o jogador decidiu deixar o campo, o campo de jogo proferiu a seguinte frase em direção ao árbitro: filho da pi. Com isso, a partida ficou paralisada por 3 minutos. Então aqui tem, acho que duas situações, né? A primeira, a que o Hulk reclamou. Ele fala: eu não xinguei o árbitro. Eu fui reclamar com ele, me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. E é isso que o árbitro coloca na súmula. Não sei se isso é motivo para expulsar. Mas o que ele fala logo depois é: em minha direção, de maneira assintosa. E aí, segundo ele, isso foi o suficiente para expulsá-lo. Só um parênteses importante: esse apiteiro aí, ele já expulsou um jogador do Palmeiras, nas mesmas situações. O Gustavo Gomes, Palmeiras e Flamengo também foi expulso por reclamação. Ou esse árbitro não tolera reclamação. Ele não quer conversar com o jogador. É um direito que ele tem. E o Hulk ontem, quando vai falar com ele, a gente infelizmente não tem imagem aproximada, não tem direito de transmissão, o Hulk fica assim, ó. Mas a meio centímetro do nariz dele. E ele achou aquilo ofensivo, colocou o Hulk para fora. Por isso que a Gil tem razão quando ela diz: o Hulk deu motivo para o apiteiro expulsar ele. Mas aí na súmula, esse que ele fala aí, como é que é? Maneira me diz o motivo do cartão, né? Não foi exatamente por isso. Me diz o porquê, me diz o porquê. Ele fala que o primeiro ele deu por reclamação e o segundo porque agiu de maneira, enfim. Assintosa. Foi pra cima. Então, acho assim que... Tanto que ele dá um passinho pra trás, né, Gil? O árbitro, quando o Hulk vem, a gente vai ver na imagem aí, o árbitro com medo dá um passinho pra trás. Exatamente, porque se ele não dá esse passo pra trás, eles iam ficar meio que se encarando, como aquela pesagem de MMA. Quem sabe até uma ia ficar bitoquinha, tipo, né? Ali, quer ver? Tipo ó. isso. Olha lá, chega o árbitro. Opa! Lá, me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. Né? E aí ele vai vira no o rosto segundo. E dá um passo pra E depois trás. o Hulk põe o dedo na cara dele mesmo. Aí depois já tá expulso. né? Que é o mais assintoso. Assim, até ontem, coincidentemente, a gente falando sobre uma outra questão aqui no The Placa, eu falei algo que eu costumo falar. Estamos no restaurante, a mãe dos meus filhos. Eu deixo eles atearem fogo no restaurante, a mãe dos meus filhos levanta, não sei o que lá. Cada um tem o seu limiar. Tá, eu peguei esse exemplo mais prosaico para entender que cada um tem. Eu, árbitro, não teria expulsado o Hulk, porque eu tenho um limiar. O Ricardinho, como bem falou, este árbitro é diferente e por isso, pela bilionésima vez, é fundamental que haja preparação dos atletas sobre a arbitragem. Gente, assim, ó, este árbitro não tolera isso aí, aliás, que inclusive é a recomendação da CBF, para não dizer da International Board, que cada vez menos se tolera, ainda mais no futebol brasileiro e sul-americano, que não se tolera esse tipo de reclamação extremamente assintosa. O Hulk, esse cara foi aquele que expulsou ano passado, já começa por aí. Já há uma má vontade entre as partes, ponto. O Hulk, lamentavelmente, como a gente sabe, e eu quero incluir nesse pacote o Luciano do São Paulo, o Felipe Melo do Fluminense e fora de banco o Abel Ferreira também. O Dudu também. O Dudu também. Agora, o Dudu. Até o Dudu deu uma melhoradinha. Os outros não. O Abel um pouquinho, mas os outros continuam os mesmos, como aliás vimos no sábado à noite no Maracanã e vimos ontem na Arena MRV. Então já começa aqui essa prevenção. Eu só acho que o árbitro, mas é fácil aqui falar, em vez de ele mostrar o segundo amarelo, mostra o vermelho direto.
Porque você dar um amarelo por reclamação e dar outro amarelo por reclamação na sequência não é usual. Então, já vai vermelho porque fica um negócio complicado, mas é uma questão aí, uma tecnicalidade, uma questão menor. O Hulk poderia ter evitado, por óbvio, poderia, pela qualidade, pela experiência, pelo jeitão dele. E a falta era pro Atlético, cara. Não, e além do mais, o árbitro, concordo com o Hulk, o árbitro demora para marcar a falta, ponto. Mas daí ter essa reação intempestiva, ainda que estivesse perdendo o jogo, não é o caso. Aliás, é o caso do Atlético, como destacou o Ricardinho. É que o árbitro não coloca isso na súmula, né? Mas o primeiro cartão, a reclamação é que o Hulk reclama de uma falta a favor do Atlético, que ele queria que o árbitro apitasse rápido. Então, e aí ele fala, apita logo, baralho! Apita logo. Que não é o caso mesmo, enfim. E aí toma. Não, ele fala na súmula. Havia tomado o primeiro amarelo por reclamação. Mas ele não dá essa ele não explicita. Mas o Ricardinho toca no ponto que eu queria falar exatamente também. No final do jogo, naquela confusão, às vezes acontece isso e o VAR dá uma viajada. No mínimo era cartão amarelo pro Marcos Rocha, para não dizer vermelho, que leva a expulsão do Paulinho. Aí sobrou só pro Paulinho. O Paulinho fica destemperado. O Marcos Rocha largou o braço. Largou o braço. Eu não sei se já tinha alguma coisa ali atrás. Não, até porque também não é do Marcos Rocha mas ele larga o braço, depois acerta, toma um chute, né? E o Avá podia ter feito alguma coisa que não foi feita. E depois ele leva um chute, o Paulinho tem que ser expulso. Mas o Marcos Rocha, no mínimo, deveria levar amarelo. Mas, de novo, já estava 4-0. E o Marcos Rocha tem uma reação de quem, eu fiz uma cagada aqui, ele né? sabe, e que ele não toma é do Marcos chute e ele Rocha. fica quieto, exato. Não, e não é do Marcos Rocha, ele não é mesmo violento. E o Paulinho tava nervoso, inclusive, aberta enquete aí no chat para quem quiser participar da nossa discussão. Você achou justa ou não a expulsão do Hulk? Diz aí pra gente, daqui a pouquinho eu trago a parcial da galera de casa também. Eu responderia, não achei justa, mas é o típico lance que tá valendo, até porque tem o pacote sim, e não é prevenção contra alguém. Você também, assim como o atleta tem que se preparar para o árbitro que ele vai ter, o árbitro evidentemente se prepara. Na dúvida, um lance, por exemplo, pegar o Valdívia, o Jorge Henrique e o Dagoberto. Me sempre vem à cabeça. Quando eles eram esfaqueados pelas costas e jorrava sangue, eu teria dúvida de marcar pênalti neles. Porque o tempo inteiro eles ficavam se jogando, até quando eram atingidos. E muitas vezes, eu posso dizer, porque os árbitros diziam isso também, em off, eu falei, cara, eu não marcava a pênalti dos caras, porque os caras se jogavam o tempo inteiro. Então faz parte do pacote, lamentavelmente, porque criaram isso. Hulk, para usar os exemplos que eu usei, Felipe Melo e Luciano, qualquer coisa. O Luciano, inclusive, é mais na reclamação. O histórico deles leva isso. A culpa é deles. Cara. A responsabilidade é deles. Mas eu acho, sinceramente, que o ato isolado em si não dá para não dar amarelo, gente. Não, um amarelo com certeza. Eu acho que um amarelo vermelho eu deixaria. Mas o que acontece, Mauro, é que a sequência do lance acaba sendo inevitável, porque ele já havia tomado o amarelo. Sim. Quando ele toma o amarelo, é que ele vai para cima do juiz. Gente, não dá pra uma encarada dessa ficar impune, porque aí você abre margem pros outros também. O jogo todo você pode ser encarado. Se os outros encararem também, você não vai poder dar um amarelo, entendeu? Mas, de novo, não, é por isso que eu falo, eu não expulsaria, ponto. Mas aceito qualquer expulsão, porque, de novo, é um limiar de cada um. É uma coisa que a gente é difícil falar, embora a gente tenha hoje a leitura labial e várias câmeras, a expulsão por reclamação é sempre complexo, porque vai de cada um. E, às vezes até a entonação. Por exemplo, vai para aquele lugar, às vezes você dá tipo, não é eventualmente para um árbitro, é para uma situação. Não vem, mas tem hora que vem no fígado, né? Não, que vem, e ok, é humano, a gente erra pra caramba e tal. Mas é entender esse depende do contexto. Exatamente, é o contexto. Mas aí eu acho que assim, mas o árbitro, assim. Ele não fez nada que esteja fora da regra. Perfeito. Ele não descumpriu nenhuma regra. Então não dá pra gente dizer que ele tá errado nesse sentido. Não dá pro John Textor entrar... Do ponto de vista... já a gente vai falar disso. Já porque o John Textor saiu do buraco, aproveitou isso aí pra dar as caras. Mas no meu ponto de vista, algo que, por exemplo, o Arnaldo César Coelho falava muito, né? É a regra do bom senso. Né? Ele usava esse termo, a regra do bom senso. O jogo estava aos 30 minutos, era início de jogo ainda, né? Relativamente. Um dos jogos mais esperados do campeonato, um jogo, que no pontos corridos é decisivo por si só. Eu acho que ele poderia ter administrado de uma maneira melhor o que foi o lance. Era um lance de falta do Palmeiras, falta a favor do Atlético, que termina com o Hulk expulso, né? Reclamação. Então eu acho que assim, ele poderia ter dado amarelo, ele poderia, o Hulk veio e tal, ele fala, eu vou te expulsar. Se você fizer isso, eu vou te expulsar. Sai e tal, como outros árbitros fazem. E aí entra, talvez, o cerne disso tudo, que é o que o Mauro falou agora há pouco. O critério, né? Se todo árbitro expulsasse assim, em todos os jogos... Mas aí tem uma diferença, beleza. Tatá. Mas não é todo árbitro que faz isso
E aí tem um jogo que isso gera expulsão, tem outro jogo que isso não gera expulsão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então o árbitro poderia ter administrado melhor essa situação. Mas ele é o critério dele, né? É como, por exemplo, a Eurocopa agora. A Eurocopa agora a gente está vendo bastante reclamação com os árbitros. Mas porque existe a determinação do capitão e falar diretamente com o árbitro. E quando é o goleiro o capitão, o goleiro pode nomear alguém para ir lá fazer isso. E o Hulk era o capitão do Atlético. E o Hulk é o capitão. Mas para mim tem um ponto aí. Isso não pode acontecer, mas era o ser humano. Esse árbitro, ele já entra magoado com o Hulk. Ele expulsou o Hulk no outro jogo. Sim. Por mais que ele não queira, o subconsciente dele vai falar, pô, tá vindo o cara de novo aí, eu expulsei ele e ele tá me encarando, tá me desafiando na frente do mundo. Não, mas aí você não concorda que ele tá trazendo algo fora do que é a situação de jogo? O ideal seria mas eu entendo. Eu entendo ele trazer. Não, eu entendo também. O mundo inteiro, eu expulsei esse cara no último jogo, ele tá aqui agora me encarando pra mostrar pra todo mundo que ele é mais forte do que eu. Irmão, desculpa, é difícil. Como é mais forte do que qualquer um. Eu acho que o Cuca teve problema com o Daronco agora no gol do Flamengo, e aí depois, no próximo jogo, pode ter problema de novo, exato. né? Como mas você acha que não leva? Claro, e eles se levam. Eu acho treinador, que jogador, a gente tem um sim. problema grave que é do brasileiro, sabe? Não, é o nosso jeitinho. Não tem jeitinho, não. Não, mas é desse cultural. jeito mesmo. É cultural. Vocês acham que tem o mesmo nível de reclamação que a gente vê no Campeonato Brasileiro nas outras competições europeias? Não, claro que não. Não tem. E a maioria, quando reclama, é sul-americano, tá? Então, quando a gente fica abrindo esse precedente de que, mas lá no campo... Eu entendo que lá no campo o nervo tá à flor da pele, mas a gente precisa entender que o jogador também precisa se controlar, cara. Não é o mundo inteiro, isso é do Brasil e tá demais. O árbitro também tá nesse contexto. Então, mas é por isso que tem que ser mais rigoroso pra acabar com isso, entendeu? Porque é demais, isso acaba picotando demais o jogo, isso acaba enfeiando a partida, e é por isso que muitas vezes a qualidade do nosso futebol tem caído cada vez mais. É por isso eu concordo com ela. Mas esse rigor precisa estar em todos os árbitros. Sim, não só em um. Que é a orientação que eles receberam. E a gente tem que começar a combater, não o Hulk, não o Galo. Não, todo mundo. É todo mundo, porque a gente está perdendo tempo e prazer de ver jogo. E mais isso vale para os atletas também. Se você pegar, de novo sendo velhão aqui, mas enfim, se você pegar, você pega no YouTube, jogos completos ou jogos corridos, você vai ver uma porradaria maior do que essa, mas de novo, as coisas ficavam em Vegas, não saiu de lá. É isso. Ninguém rolava, e eu não estou falando especificamente sobre o jogador, estou falando sobre vários. Imagine o que o Maradona apanhou na vida inteira. E eu pego o Maradona e nisso o Messi se inspira nele. O Maradona levava porrada em algumas descomunais, e às vezes nem amarelo recebia porque era um outro momento, ele caía, blum, como tem que cair porque a lei da gravidade é anterior à lei do futebol. No caso, a lei da gravidade é anterior à regra 11, a regra 12, que trata de faltas, incorreções e infrações, ele caía, blum, e ele ou se levantava rápido ou não ficava rolando, porque não ficava incitando a arbitragem. No Brasil, mesmo com o VAR há quase 6 anos, a gente ainda continua querendo ficar rolando. Olha lá, falta, gente, primeiro tem o VAR, e segundo, às vezes é ridículo. Claro que dói, mas não nesse nível de dor. Isso para as infrações. Parece que o cara tá morrendo, tem hora. Eu acho que a gente falou de rigor aqui. O rigor, ao mesmo tempo que ele é bom pro futebol, ele pode ser muito nocivo também. Porque, assim, o meu ponto aqui o primeiro cartão ali, ele precisava mostrar pro Hulk o primeiro cartão? Mas, Otávio, o Hulk chega pra ele e fala, pô, apita logo, cara. Aí o cara, amarelo. Claro. Pô, que isso, cara? Não pode falar isso pro juiz? Então, mas não, pô, apita logo, meu irmão. Pô, que isso, cara? Isso é futebol, pô. Antigamente, ou até, sei lá, pouquíssimo tempo atrás, os caras xingavam o juiz e o juiz xingava de volta e vambora, é futebol. Eu até preferia isso, mas pô, pelo amor de Deus, gente. Não, mas desculpa. A ponto do cara tomar 2 amarelos de... O cara sofreu 2 faltas seguidas e o juiz não tá marcando. Ele cai no chão e fala, pô, apita logo, cara. E fala um palavrão. E se alguém colocar, cara, pô. rosto a rosto contigo depois? Não, beleza. O segundo eu acho bem plausível dele dar. Evidentemente do primeiro. Porque aí é um rigor que eu ainda concordo. Agora, o primeiro, eu acho um rigor dele é dado completamente amarelo, exacerbado. Mas o que a Gil está falando, não só nesse lance, mas no aspecto pedagógico e educativo, e esperamos que isso, por exemplo, a CBF de novo, a CONAF, o Wilson Seneme, alguém podia se manifestar, olha, o que aconteceu é o que a gente já orientou, e é fato, orientaram, e a gente quer ver mais rigor da arbitragem, que esse só que os outros árbitros têm que aplicar também, não pode ficar só exatamente, a gente quer que haja uma uniformidade para seguir o jogo.
Ô, Mauro, todos eles usam uniforme, cara. O Mauro tem umas coisas, né? Os árbitros, todos eles têm uniforme, patrocinado ainda, se você não sabe. Tá certo, precisa mesmo. E, de novo, quando a gente pede, às vezes, padronização, o problema da arbitragem não é eu pensar de um jeito e o Otávio do outro. Isso é normal, isso é do ser humano e não é só no futebol. O problema é que, às vezes, o Otávio pensa, às vezes, como Otávio, no outro lance similar ele pensa como Mauro, às vezes, a falta de critério do próprio árbitro. E isso é um problema. E pode ser pelo fator casa, pode ser pelo tamanho do clube, enfim. Aí é uma outra coisa e vamos pedir para a inteligência artificial. Igual eu li uma mensagem aqui que passou correndo, ainda bem que a gente está com uma grande audiência, obrigado a todo mundo que está participando, inclusive na nossa enquete, mais de 4 mil votos, 54% dizendo que não foi bem expulso, 46% dizendo que sim, então tá bem apertado aqui a opinião da galera, muitos superchats, já a gente vai passar nos superchats também, deixa o like aí que ajuda demais o nosso trabalho aqui no De Placa, no YouTube, para impulsionar e chamar mais pessoas, ainda tem muito assunto legal hoje. Mas passou uma mensagem aqui que eu não consegui ver o nome da pessoa, mas falando, pô, Otávio, quando você falou aí que o juiz poderia ter menos rigor e tal, ele não pode ameaçar de expulsar o cara, você tá viajando. Claro que pode, pô. Ele pode chegar e falar, se você fizer isso, a próxima é rua. Se você fizer isso, eu vou te mais uma coisinha, eu vou te colocar pra fora. Isso, e a coisa mais comum talvez a frase que o árbitro mais use, né? É a forma de você administrar o jogo, como o de ontem pedia que fosse. Eu tô te vendo, mais uma você vai dormir. É igual quando ele faz a conta, ó, tu já fez 1, 2, 3, 4, tá revezando falta aí, a próxima é cartão. Não, mas o que me chama muito a atenção... É diferente da quarta, você vai te expulsar, é diferente. É diferente de uma ameaça... Mas o que me chama muita atenção é o árbitro dar um passinho pra trás, cara. Se ele não dá um passinho pra trás, o que teria acontecido? Bom, eu até acho que se tivesse acontecido tudo que aconteceu de forma inversa, primeiro a encarada e depois o apita logo baralho, não ia ter sido esse resultado. O problema é a ordem que aconteceu. Eu acho que assim, minha opinião, os dois erraram. Porque ele reclama, o Hulk Otávio, erra... ele reclama desde o primeiro minuto. Sim, então, o juiz Hulk já tá erra, ele é chato pra cacete. Ele é chato pra cacete, concordo plenamente. Desde o primeiro minuto. O Hulk erra no momento que pra tomar o segundo amarelo, minha opinião. E o árbitro erra em mostrar o primeiro amarelo. É o meu ponto de vista. Quantas vezes o Hulk já tinha reclamado com ele no jogo? Praticamente o jogo inteiro e não só... Também vai trazendo isso, né? O cara tá me enchendo o saco, joga logo com o caralho, e aí não, é rua, é rua.